Boa noite, companheiros e companheiras. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando aqui a nossa tarefa no plano terreno, enquanto a espiritualidade há muito já se encontra presente, trabalhando em benefício de todos nós. Vamos iniciar a nossa tarefa com a leitura da mensagem pela nossa companheira Rogéria e a prece com a Valerie, nossa irmã. Hoje a nossa palestrante é a irmã, a companheira aqui, Mônica, que trará para nós o tema Internet e Espiritismo. Tá? Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel. Nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do Redentor crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram um pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa, no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Boa noite a todos. Então, nesse momento,
elevando nossos corações nessa vibração de luz, de amor. Pedimos ao Senhor Jesus e à espiritualidade maior que nos envolva com o seu amor, com a sua serenidade. Senhor, que possamos ter uma noite abençoada com as tuas palavras, com os teus ensinamentos. Envolva a nossa companheira Mônica, que trará o nosso estudo de hoje. Que possamos, Senhor, assimilar com o coração e colocar em prática os teus ensinamentos, passando adiante as tuas palavras de amor, de carinho e de amizade ao próximo. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Rogério. Obrigado, Valerie. E então, passamos agora a palavra para a nossa companheira Mônica, que irá trazer para nós os ensinamentos da noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre internet e espiritismo. Quando me chamaram para fazer esse estudo de hoje, eu falei, eu queria fazer uma coisa mais diferente, que a gente possa, né, sair da nossa rotina normal, mas, lógico, sempre voltado para a nossa doutrina. Então, eu escolhi esse tema, internet e espiritismo, e achei até que seria um tema pequeno, mas ele é imenso, né? É um tema muito grande e com uma diversidade bem bacana para a gente trocar uma ideia a respeito dessa situação. Então, vamos lá ver se dá tudo certo. O primeiro slide que a gente vai trazer aqui para a gente ver é através da Espiritismo.net, que traz várias abordagens para nós hoje, nesse aplicativo e nesse site, para que nós possamos entender e auxiliar um pouco melhor os nossos irmãos. Então, a gente observa o seguinte, que... voltou. Léo, me socorre. Ah, já voltou aqui, gente. Olha, eu com esse negócio aqui não dá muito certo, não, mas a gente vai tentar. Então, a gente observa o seguinte, nós temos atendimento fraterno, divulgação espírita, estudos e palestras virtuais, estudos online, evangelho no lar online, evangelização, enfim, todas as atividades que tem numa casa espírita, a gente encontra dessa forma. Substitui a presença física? Não. Mas a gente tem que lembrar que tem vários companheiros que têm dificuldade de locomoção, de estar presente, e esse tipo de atendimento ele promove a aproximação das pessoas na nossa doutrina espírita. Hoje mesmo nós estamos aqui conversando, está sendo passado online a nossa conversa, o nosso estudo. Quantas pessoas que não puderam estar presentes por causa da chuva estão podendo nos ver? Não só os trabalhadores da casa, como simpatizantes, até de outras religiões mesmo, por uma questão de querer saber como é que é. A gente hoje tem uma abrangência muito maior do que só linkado no quadrado da casa espírita. Então, isso é muito importante. Outra coisa que no estudo eu percebi é que, através do Espiritismo.net, a gente tem também outras diversas atividades. Eu não sabia que existia, pesquisando, isso foi criado por Haroldo, Divaldo, enfim, pessoas que são realmente conceituadas dentro da nossa doutrina. E a gente vai passar, eu sugiro que todos vocês acessem o app no celular, é aplicativo e tem também o site. Você pode baixar o aplicativo, faz a sua inscrição e você tem acesso a diversos pontos diferentes, palestras, filmes, músicas, enfim. Você vai ter a mão em qualquer lugar, você pode ter acesso a isso. E a gente vai passar agora um vídeo pequenininho, de 4 minutos, do Haroldo.
Olá, amigos! Hoje temos uma excelente notícia para dar a todos vocês que acompanham o Instituto SER, os projetos desenvolvidos pelo SER. Há muito tempo, todos nós sonhamos com uma plataforma na internet do SER, onde possamos disponibilizar todo o material produzido de audiovisual para que as pessoas tenham acesso da maneira mais ilimitada possível. Porque uma plataforma desse gênero pede que ela possa ser configurável, que nós possamos dar a imagem e a forma que tenha uma afinidade com a maneira como o SER trabalha seus projetos, com a maneira como ele apresenta os seus trabalhos. E, enfim, depois de um longo tempo, conseguimos desenvolver essa plataforma e hoje, com muita satisfação, temos a alegria de anunciar que já está no ar a nova plataforma Evangelho e Espiritismo do SER. E para isso, você que nos acompanha, você que tem um carinho especial pelos projetos, pelas atividades do SER, está convidado para participar dessa plataforma na qualidade de colaborador. É importante salientar que a maior parte do material produzido pelo SER é disponibilizado de forma gratuita a todas as pessoas. No entanto, em função da alteração da tecnologia, aquele material que antes era disponibilizado através de DVD, hoje é feito através da plataforma de assinaturas, como funciona o Netflix e outras plataformas que disponibilizam vídeo na internet. Na plataforma há uma série de conteúdos que independem de ser associado, de você assinar, que podem ser visualizados, podem ser estudados e experimentados, e alguns conteúdos que ficam disponíveis para aqueles que fizeram esse movimento de contribuir, de solidariedade, de ajudar na sustentabilidade do SER. Então é com muita felicidade que a gente apresenta uma plataforma que ficou muito bonita, ela está na sua primeira versão, com o seu auxílio, com a sua contribuição, nós vamos melhorar de versão em versão, muitas novidades que essa plataforma promete. E por incrível que pareça, talvez indicando que o SER estava afinizado com as orientações da espiritualidade, recentemente nós recebemos um comunicado do YouTube de que não haverá mais canal com assinatura paga no YouTube. E isso coincidiu com toda a movimentação que nós do SER fizemos para a construção dessa nova plataforma. De modo que no dia 1º de novembro, o YouTube não mais disponibilizará o conteúdo para os assinantes que pagam assinatura no canal do YouTube. Necessariamente terão que migrar para essa nova plataforma. Graças a Deus e com o auxílio da espiritualidade, nós já tínhamos intuído e estávamos nesse projeto de construção da nova plataforma, e é por isso que aqui nós gostaríamos de convidar você, que tem afinidade com o trabalho, que acompanha nosso trabalho no SER, que acompanha os outros projetos que o SER desenvolve e os projetos que o SER apoia, nós convidamos a todos vocês. Então, é interessante falar o seguinte, eu peguei só um pedacinho desse vídeo para que a gente possa conhecê-lo, mas vale a pena entrar no Google e ver esse vídeo todo, que é bem interessante. Eu fiz a assinatura, né, na pesquisa eu fiz a assinatura, é fácil de fazer, você baixa o aplicativo também, é bem tranquilo, e em vez da gente ficar jogando Candy Crush, né, a gente de repente vê uma palestra, vê alguma coisa que seja interessante. E o que eu achei bem legal é que culminou, né, com toda a proposta que a espiritualidade trouxe para eles de sair essa parte do YouTube no pagamento e está uma coisa livre, gratuita, através da plataforma que foi criada. Então, lá tem um conteúdo assim bem bacana para a gente assistir. Mas aí a gente vai entrar já naquela parte do que é dado e o que é informação, né? Porque na internet você tem os dados
e tem a informação. Como é que a gente vai falar? O que é dado? Dado ali a gente vê o seguinte, que a gente é um fornecimento empírico que não foi estudado. E ele se transforma em informação a partir do momento em que você estuda dentro da doutrina, trazendo tudo isso para nós. Então, esse dado se transforma em informação a partir do momento em que ele é estudado, né? Então, fica lá. No finalzinho, a gente vê assim, que esse mesmo texto esteja em pleno acordo com os preceitos... Não, pulou, gente. Olha, a gente está com um probleminha aqui na passagem, tá? Dos dados e informação. Mas a gente vai falar, não tem problema. Então, o que acontece? A gente observa que a gente tem que fazer uma análise responsável a respeito das divulgações que a gente faz na internet. A gente tem que ser muito criterioso a partir do momento em que você tem uma informação e você veicula aquela informação. Por quê? Você tem a presunção que você sabe tudo a respeito de uma matéria com um clique no Google. Você entra no Google, você bota lá uma palavra e ele traz para você uma informação e a gente, né, todo mundo acaba partindo desse princípio que a gente já sabe tudo a respeito daquela situação. Então, a gente tem que tomar uma atenção muito grande em saber que nem tudo que está ali é verdadeiro, e a gente tem que procurar a escolha definitiva dentro dos estudos para que a gente possa veicular de forma consciente, embasada dentro da moralidade e dos conceitos espirituais. Eu vou dar uma lida, eu acho que está um pouco pequeno, mas vou dar uma lida para quem tiver. Tá? A análise responsável, a facilidade e rapidez que se encontram os dados, embora não necessariamente informações na internet, pode trazer efeitos indesejáveis, como presunção de se poder saber tudo, sobre tudo, com apenas a digitação de uma palavra. Né? É aquilo que a gente acabou de falar. A gente tem o dado, mas a informação ela só se transforma em informação, aquele dado, a partir do momento que a gente tem o estudo conciso a respeito do fato. Então, a Joana de Anjos ela diz que as pessoas têm a impressão de que, nestes dias da informática, todas se encontram esclarecidas e orientadas a respeito da vida. Ocorre que as informações que mais se transmitem raramente são as corretas. Isso é outro fato que a gente tem que prestar muita atenção, né? Porque passa, repassa, e a gente tem que ter bastante precisão no que a gente está passando para os outros. Elaboradas para atender a determinadas faixas, carregam condicionamentos psicológicos que devem atingir finalidades específicas, servindo a interesses muito especiais, não visam esclarecer nem libertar consciências. Aí a gente fala um pouquinho, que foi o slide que a gente estava falando sobre dado e informações, a gente vai passar adiante e a gente vai falar sobre o uso da internet. A internet complementa a interação pessoal? Jamais a substitui. Isso a gente tem plena consciência, né? Que o ser humano, tem necessidade de toque, de carinho, de amor, de falar, de ser ouvido, do olho no olho. Mas quando nós não temos essa oportunidade, nós presenciamos isso há pouco tempo atrás, através da pandemia que todos nós passamos, a internet foi uma tábua de salvação para todos, né? Todos de uma forma geral, porque se comprava pela internet, você assistia às palestras, os estudos, muitas casas que não estavam ainda veiculadas na interação da internet começaram a fazer os estudos online. A nossa casa foi uma. E nós temos um público dentro dessa casa, um público com uma certa idade, né? Pode ver a pessoa aqui. Então, não são todas as pessoas que têm facilidade de acessar a internet, conhecimento em mexer. E lembro que, nessa época, alguns trabalhadores da casa foram na casa das pessoas para poder instalar, ensinar a mexer no Google Meet, enfim, foi um processo realmente de chamar as pessoas para aquele momento. Porque o que acontecia? Não tem o presencial,
e não sabiam mexer através da internet, se transformou num problema muito sério isso. E a gente não pode parar. E a espiritualidade nos deu esse caminho, nos mostrou uma outra opção da gente continuar o nosso trabalho desta forma, através dos estudos online. A FEB, através do lançamento, né, publicou de 2013 a 2017, a orientação, comunicação à casa espírita. Porque a gente ainda escuta muito falar que a internet não é um meio válido de se fazer, o estudo pela internet, não sei o que pela internet. Gente, hoje é conceitualmente aceito pela FEB, que para nós, a Federação Espírita Brasileira, que já coloca, até eu vou botar 2 slides mais à frente, que eu não vou lê-los, mas é de referência sobre a comunicação social no espiritismo. Agora a chuva caiu mesmo, hein, gente? Olha que loucura, hein? No item 5.3 e no 5.3.1 fala exatamente sobre a veiculação do espiritismo através das mídias, da internet, das redes sociais, dos noticiários, do cinema. Então, hoje, é plenamente aceito pela FEB todo esse processo de veiculação da nossa doutrina através da internet. Isso é baseado, não foi na pandemia que isso saiu, como eu falei, foi elaborado de 2013 a 2017, porém, já com uma visão de futuro de necessidade que se teria. Então, a gente tem que ver outra coisa aqui. Quando a gente publica ou simplesmente comenta um texto, a gente pode vir a influenciar uma multidão de pessoas, né? Porque a gente está... Eu sou uma pessoa que sou confiável para um grupo de pessoas, então eu imponho, né, de uma certa forma, respeitabilidade. E eu levo aquela informação para aquele grupo, aquilo se transforma numa verdade. E a gente tem que ter muito bom senso em saber o que se fala, o que se passa e o que se publica. Então, a gente diz o seguinte aqui, né? Que a gente tem que estudar, pesquisar as fontes imensamente e avaliar o seu mérito, analisando-as preferencialmente em grupos de estudo. Porque, às vezes, eu faço essa análise de forma individual e o meu olhar é um olhar pontual. E quando a gente faz um estudo em grupo, como tudo dentro da doutrina é orientado que seja feito em grupo, a gente discute, a gente troca opiniões, a gente vai falar acerca dessa situação com muito mais certezas, baseadas nas obras que a gente tem diversas para estudar e pontuar as situações. Então, sugere-se sempre que, ao veicular informações referentes à doutrina, elas sejam discutidas, que sejam avaliadas em grupo, para que a gente não venha cometer o erro de uma má influenciação. Aí tem aquela frase, né, que é típica: eu repasso porque eu recebi. Você recebeu e você leu o que você recebeu? Eu tenho um exemplo desse lá em casa que se chama marido. Você mandou isso, você leu? Eu não, mas me mandaram, eu estou mandando. Ele faz isso direto. Então, isso, gente, é uma coisa muito séria, porque não estou falando só dentro da doutrina espírita, não. Você, às vezes, arranja um problema na vida de uma pessoa por uma informação que não seja verdadeira. Então, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, pelo que nós falamos e pelo que nós veiculamos. Nesse caso específico, a gente tem que ter bastante certeza, né, para não tornar a vida da pessoa um problema. Não tenho tempo para conferir as mensagens. A gente também escuta muito isso, né? Se alguém encontrar um problema, que alerte. Aí a gente vê casos aí, como teve algum tempo atrás, de uma pessoa que passou a foto de um rapaz que disse que tinha feito não sei o que com uma criança, e não era o rapaz. Foi identificado que não era. A vida dele se transformou num verdadeiro terror. Então,
essas situações, a gente também tem que ficar bem atento para que dentro da nossa doutrina a gente também não comece a soltar boatos, né? Porque boato é uma coisa muito ruim. Então, é de inteiramente nossa responsabilidade o que nós estamos vinculando, né? Sobre a frequente alegada falta de tempo, Kardec recomenda que, no livro que é o Espiritismo, quando nos falta o tempo, para fazer consciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível produzir um só trabalho bom do que fazer diversos maus. Porque, na realidade, se eu não tenho tempo para olhar tudo, que eu olhe uma única coisa com um olhar de caridade, de bondade e de acerto, para que eu não venha prejudicar a ninguém, né, no futuro. O texto dizia que era do Chico... Esse aí, então, é clássico, né? Que era do Chico Xavier, com umas fotos tão bonitas, uma música maravilhosa. E, na realidade, às vezes não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então, a gente também tem que buscar esse olhar crítico, esse olhar bem certeiro no que a gente está divulgando, principalmente sobre os ícones da nossa doutrina, né? Porque Chico Xavier é um ícone. Estudar não é ofender, já dizia. Então, se faz necessário que a gente estude para que a gente acerte sempre. A gente não pode sair falando o que a gente acha que é ou que alguém disse que era. Não, a gente tem que recorrer sempre à literatura espírita para que nós tenhamos certeza do que nós estamos divulgando. Sempre lembrando que nós somos responsáveis por tudo que divulgamos. Situações que merecem atenção. Esse daqui eu vou ler porque eu acho bem interessante. Circulam pela internet dezenas de mensagens apócrifas que não são do autor, o que quer dizer apócrifas, né? E dos textos que se dizem espíritas, mas que não se sustentam pelos preceitos da obra de Allan Kardec. Esses textos e padrões de mensagens se repetem ao longo dos anos, por isso é importante reconhecê-los. Vejamos alguns exemplos. Mensagens alegadamente de autores famosos, prevendo catástrofes ou aproximações de planetas de vibração negativa, alegando confirmação por entidades científicas. Nosso mundo não está evoluindo. A Terra também recebe grande influência dos mundos mais evoluídos. A lei do progresso impele pessoas e mundos sempre no sentido de sua melhoria. Basta comparar a situação da Terra há 1000 anos atrás. Por isso, os espíritos evoluídos não trazem mensagens deprimentes, difundindo valores com a piora de nosso planeta, pois isso não procede. Nós sabemos o quê? Que nós estamos num planeta de provas e expiações, ainda, né? A caminho da regeneração. Então, não se vê hoje como se via a gente saindo de um planeta primitivo e passando para a situação atual que estamos hoje. Então, a tendência é que sempre estejamos em processo evolutivo, melhorando sempre, tanto nós como seres encarnados que estamos dentro dos planetas aos quais, respectivamente, estamos deles, né? Então, se faz necessário entender que todas essas mensagens de terror, por vezes, são mensagens que estão ali para te desestimular, para te desestruturar, não são nunca colocadas pelos espíritos mais elevados. A respeito de presságios relatados acima, leem-se vários destes com detalhes de datas, notoriamente sobre eventos como cataclismo, referindo espíritos de renome como os autores das previsões. Esse tipo de mensagem também não é avalizada pelo doutrinário. Allan Kardec ressalta em um livro dos médiuns a previsão de qualquer acontecimento para uma época. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Então, a gente tem que tomar muita atenção com isso também. Perfis falsos em redes sociais. Por exemplo, a gente pegou o exemplo aqui do Raul. O Raul já disse em alto e bom tom que ele não tem nada, página nenhuma. E as pessoas continuam colocando na conta dele, né,
determinadas situações. Então, a gente tem que buscar essas referências para a gente não cair no erro desnecessariamente. Então, a pesquisa sempre é necessária. Então, nesses casos, principalmente que a gente citou de Raul, começam a ter mistificações, textos omissos, situações das quais a gente não entende como verdadeiras. E qual é o objetivo, né, dessas pessoas que querem divulgar da forma melhor que acham que é para divulgar? Isso daí a gente não sabe, nem saberemos, né, que cada um tem o seu interior. Ataques pessoais avulsos do espiritismo, frequentemente sem nenhuma base, além de suspeitas e boatos. É exatamente aí que a gente está colocando. E agora, a gente está vendo esse desenhozinho aí animadinho, mas é porque a gente vai começar a entrar numa outra situação que eu acho bem interessante. A gente vai ler uma carta aqui, que é de um marido que escreve... Vamos botar o óculos que melhora muito. Carta de um marido para uma esposa errada. Olha o título. Carta de um marido para a esposa errada. O que acontece aí nessa carta? Vamos lá. Um casal decide passar o aniversário de casamento em um hotel na praia. É o mesmo hotel que passaram lua de mel há 20 anos atrás. Por motivos de trabalho, o marido foi na frente e a esposa seguiria depois. Quando o homem chegou no seu quarto de hotel, viu que havia um computador com internet, coisa que não havia há 20 anos atrás. Resolveu enviar um e-mail à sua esposa, mas errou uma letra e, sem se dar conta, mandou para outro endereço de e-mail. Sentiram a problemática que vai começar aí, né? Olha só. O e-mail foi recebido por uma viúva que acabava de chegar do enterro do marido e que, ao conferir seus e-mails, desmaiou imediatamente. Imagina, né? Agora, vamos ver por que ela desmaiou na frente do e-mail. Olha o que acontece uma letra trocada no endereço de e-mail, hein? Vamos lá. O filho, ao entrar em casa, encontrou sua mãe desmaiada perto do computador, onde na tela poderia se ler: querida esposa, cheguei em meu destino final. Provavelmente você se surpreenderá ao receber notícias minhas. Mas agora temos computador aqui e podemos falar com as pessoas que amamos. A viagem não foi muito boa. Passamos por muitas turbulências e muitos gritos das pessoas. Bom, mas o que fazer, né? A data já estava marcada, não tinha como voltar atrás. Acabo de chegar e me certifiquei que já está tudo acertado para a sua chegada na sexta-feira. Na sexta-feira que vem. Pelo jeito, vem muita gente com você. Tenho muita vontade de te ver logo e espero que a sua viagem não seja conturbada quanto a minha, mas não posso prometer nada. Ah, não traga muita roupa, aqui faz um calor infernal. Gente, olha a situação que essa esposa errada, ao ler, né, ela chega do enterro e ela recebe uma mensagem do marido dizendo que agora temos internet aqui, né? Aí, quando eu estava lendo esse texto, me passou pela cabeça o seguinte: será que tem? Né? Será que já tem? Será que daqui a pouco a gente vai receber uma mensagem? Aí comecei a fazer um comparativo com os instrumentos que temos na espiritualidade e que foram citados para nós, alguns deles há mais de 100 anos atrás, e ninguém, gente, acreditava que aquilo fosse verdade. Por vezes, Chico teve informações de quê? Que ele estava com a imaginação muito além do tempo em que se vivia. E aí a gente, falei, sei, eu acho que eu vou buscar por aí. E realmente foi muito interessante essa pesquisa, porque a gente começou a buscar elementos
para esse desenvolvimento. E aí o que acontece? Quando a gente fala em obsessão espiritual e as redes sociais, vocês acham que isso é possível de acontecer? E o silêncio fez total. Eu também acho que sim. Porque hoje a gente vai num restaurante, você vê todo mundo com a cabeça assim, ó, no celular. As pessoas se falam nas mesas de restaurante pelo celular. Então, assim, eu fiz até uma brincadeirinha no início. Quem nunca, né? Quem nunca jogou Candy Crush? Todo mundo, até por curiosidade para ver o que é, porque todo mundo fala e você para dar uma olhada, mesmo que você não jogue. Mas hoje a gente tem uma quantidade tão grande de notificações que se apresentam dentro do nosso celular que ninguém mais vive sem o celular. A verdade é essa, você usa ele para tudo. É calendário, é notificação, é WhatsApp, são os e-mails, enfim, são N situações às quais a gente busca esse recurso do telefone. Então, é notório que a internet chegou, ficou e não vai sair. Isso a gente tem certeza. Então, como a gente vai trabalhar essa situação para que a gente não fique nesse estado? Porque existem correntes que falam que a espiritualidade não muito amiga, ela torce para que você fique envolta nessa situação através da hipnose. Existem correntes que já estão defendendo essa tese, que através da hipnose você está lá tão... às vezes eu vejo os meus netos em casa, você está falando, é uma coisa assim que a pessoa não ouve nem o que você fala, porque está tão concentrado ali que volta para ali. E fora que o conteúdo que normalmente as pessoas acessam não são sempre conteúdos de nível bom. Às vezes você tem conteúdos que são realmente a te levar para um processo obsessivo. Então, isso é uma outra situação a qual, se buscar dentro da literatura, a gente encontra muita coisa escrita sobre essa parte da obsessão espiritual. Então, a gente tem que ter muita atenção também nas nossas posturas a respeito disso. Eu cancelei um monte de notificações, porque às vezes eu estava sentada, aparecia aquilo, né? Eu agora só deixo notificações de trabalho realmente, porque senão a gente fica meio surtado. E aí a gente vai entrar na realidade, nas tecnologias do mundo espiritual. E aí eu achei assim muito bom, porque a gente conhece há bastante tempo essas tecnologias e a gente não encara como tecnologia. A gente acha que são aparelhos que a gente nunca vai ver, que a gente nunca vai ouvir falar, e eles estão aí há mais de 100 anos, como tem, a gente vai ver para frente, no Memórias do Suicida, escrito por Dona Ivone, que ela já descrevia algumas situações e a gente realmente nem buscava isso. Nem era nascida, estou quase, mas não. Então, o primeiro que eu escolhi aqui para a gente foi a ionização da esfera ambiental. Alguém aqui já tinha ouvido falar nesse aparelho? Ele está descrito no livro Os Mensageiros. Deixa eu ver aqui o capítulo para a gente. Exatamente, nesse livro. E ele é utilizado nas reuniões mediúnicas também, porque ele tem o objetivo da limpeza do ambiente. Quando a gente fala em ionização, hoje você tem ionizador de piscina, teve uma época aí que a gente tinha filtros que eram ionizadores, né, purificadores de água, então o próprio nome já traz. E esse aparelho, ele faz, durante o trabalho, né, antes de começar, ele já faz toda aquela limpeza no âmbito da sala mediúnica. Além dele limpar o ar, outra coisa que ele também é muito facilitador nos pensamentos. Ele dá aquela clareada para a gente. Eu achei esse bem legal. E a gente não vê nada, né? A gente entra para a reunião achando que é só a gente que está entrando, né? O trabalho já começou há muito tempo e a gente está achando que a gente está abafando. Outro, barreira eletromagnética ou barreira magnética. Alguém já ouviu falar nesses aí?
Esse daí é muito conhecido. Mas você é o cara, né, seu Jorge? Não pode. Pois é, mas ele é muito conhecido, inclusive, no Nosso Lar, né, que é um livro, e tem o filme que está sendo lançado amanhã. No primeiro filme, inclusive, eles falam desse aparelho eletromagnético, que ele serve para quê? É a barreira. A barreira nas colônias espirituais, né, para que alguns irmãos que não têm autorização de entrar fiquem do lado de fora, e muito usado nas casas espíritas. Eles são colocados, instalados pela espiritualidade, fazendo uma barreira para que se possa atuar e trabalhar de forma tranquila. Então, isso, hoje a gente já ouviu falar que tem cercas magnéticas, mas o povo corta a cerca e entra. Essa daí ninguém corta, é colocado e funciona. A gente vai fazendo os comparativos, existem coisas similares, existem, mas quanto foi escrito o Nosso Lar e quando começou as barreiras, realmente, as cercas eletromagnéticas? Olha a diferença, o hiato de tempo existente aí. Isso é uma coisa que a gente tem que ver. Por isso a minha pergunta, será que não tem ainda mesmo? Vamos ver, né? Psicoscópio. Esse eu acho bem bacana também. É uma tela, né, que você consegue fazer essa observação. O psicoscópio, ele está no livro Nos Domínios da Mediunidade, para quem quiser consultar, no capítulo 2. Ele faz uma análise do plano espiritual e projeta num plasma. Quando Nos Domínios foi escrita essa obra, alguém falava em televisão de plasma? Aí é que a gente coloca, gente, olha, a gente vai ver que lá eles já estão muito na nossa frente, evidentemente, né? Ninguém estava querendo dizer o contrário, mas que existem possibilidades que a gente talvez não as conheça, existe. Você vê que legal. E ele é tipo um óculos, né, que eles usam, se você observar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ali, ó. Isso seria o psicoscópio. Então, esse óculos, ele permite que você veja as deficiências que estão ali e elas se projetam no plasma. Olha que coisa bacana, né? Olha que coisa bem interessante, bem diferente para a gente ver. O pessoal do estudo, quando estudou nos domínios da mediunidade, aqui na Casa Vários, a gente passou por isso daí. Outro que a gente tem, que eu também achei bem bacana, é o condensador ectoplasma. Olha que legal isso. Esse também está nos domínios da mediunidade, no capítulo 7. Ele projeta os espíritos sofredores e as ideias mentais. Então, o que acontece? Ele consegue, através desse aparelho, acessar os arquivos mentais. Isso é pura tecnologia. Olha que bacana. Você bota o óculos, você não está vendo nada. Você bota o óculos e você consegue captar as necessidades. Esses instrumentos, eles são todos muito usados nas reuniões, para facilitar essa aproximação, essa varredura, digamos assim, da pessoa que está ali no trabalho. Amplificador de voz. Aí vocês podem falar, não, esse daí a gente já tem, amplificador de voz. Temos. Mas qual é o objetivo desse amplificador de voz? Ele pega uma área imensa e, quando o esclarecedor está no trabalho com aquele irmão que está ali, irmãos fora da reunião conseguem ouvir todo aquele diálogo através desse instrumento que é o amplificador de som. O nosso amplificador de som, a gente coloca aqui e vai fazer um barulho. Aliás, até o som que está saindo é através de uma amplificação, evidentemente, mas aqui. Esse não, ele promove a possibilidade de ser ouvido em áreas que não estão
presas, né, pertinentes a um determinado local. Eu também achei esse show de bola, porque quando você está no trabalho da reunião, você tem a nítida impressão que são atendidos os irmãos que estão ali e os médios que estão presentes. Só que é um campo muito maior, e esse som ele vai além das paredes e de uma coisa muito maior. Então, esse daí também é um aparelho muito simpático que eu gostei. Projetor de imagem. Gente, esse negócio aqui, que eu não sei o nome que eu botei aqui, é porque eu não achei nada parecido na descrição do aparelho. Eles dizem que é um disco com 10 metros de diâmetro que fica no alto. Ele está descrito no livro Nosso Lar. Então, como é que ele funciona? Ele, por exemplo, tem uma palestra, eles querem dar uma palestra ou recados ou um estudo para aquela turma que está ali. Então, esse disco de 10 metros de diâmetro, ele fica no alto, agora ele atende a diversos canais. Então, por exemplo, está na colônia, um irmão ali vai falar, mas em outro nível superior, algum irmão quer fazer a comunicação, se liga ali e faz. São canais distintos que projetam. E a projeção dele tem uma amplitude que chega às áreas inferiores, umbralinas, e às superiores. Então, a capacidade de transmissão desse aparelho é uma coisa assim, impressionante, né? Bem impressionante, porque ela abrange, ela é imensa. E esse daí é o que eu falei, que foi descrito por Dona Ivone, até bem curioso, porque quando ela escreveu esse livro, Memórias de um Suicida, uma casa espírita disse que ela estava obsediada, e ela rasgou o livro todo e picou em pedacinho, e depois foi reescrito novamente, mas isso tem mais de 100 anos, em torno de 100 anos que são colocados para a gente essa publicação. E em um determinado pedaço desse livro, ela relata que quando existe, né, a chegada ao mundo espiritual, é como se fosse feito uma anamnese. Você chega lá, só que a anamnese, para quem conhece, é um papelzinho que você vai falar seu nome, seu endereço, sua idade, enfim. Lá, eles utilizam o disco magnético. Sendo que esse disco magnético, depois que ele pega todas as informações daquele irmão que está lá, ele vai arquivado. E se eu precisar vê-lo, eu pego o disco magnético e vai estar todas as respostas com imagem. Olha que espetáculo! E eu, quando assistente social, escrevia no papelzinho, né? Você tem a oportunidade de saber todos os dados, de ver aquele irmão naquele momento como ele é, e todas as impressões estão arquivadas ali. Olha que maravilha! E a gente vem falar de internet, né? Olha a velocidade, a capacidade tecnológica que tem. Eu tinha muita vontade de ver, porque eu achei extremamente interessante essa adaptação para que possa se um dia saber, né? Como é que foi? Alguém deve usar isso para muito. Não foi criado à toa, deve ter um objetivo bem específico. E, por último, mas não menos importante, a gente tem o aerobus. O aerobus, todo mundo que assistiu o Nosso Lar, eu lembro na época que viu o aerobus, e a gente fica imaginando quanto tempo tem o livro Nosso Lar e quanto tempo saiu o Nosso Lar 1, né, digamos assim. E esse meio de transporte que eles usam lá é uma coisa totalmente diferente de tudo. Hoje a gente tem parecido o metrô, parecido o trem-bala, parecido que o VLT, mas nenhum na condição que tem o aerobus. O aerobus ele pega todo mundo, né? Ele está estacionado, as pessoas embarcam. E para os destinos, ele eleva-se e sobrevoa. Olha que barato, ele sobrevoa. Na hora de descer, ele automaticamente desce e as pessoas desembarcam. Então, isso tem mais de 50 anos e a tecnologia já existia lá há muito tempo, a gente nem sabe há quanto tempo.
mas é um fato que já existia. Então, a gente se questionar hoje a respeito, será que os computadores, será que haverá comunicação espiritual através da tecnologia? Eu não duvido, porque a gente sabe que o pensamento faz milagre, faz a comunicação e faz a transferência. Através do pensamento eu me comunico com a espiritualidade. Então, por que não daqui a um tempo a gente receber essa grata surpresa? Não estou afirmando nada, não estou veiculando notícia falsa, que nem a gente está falando ali, mas eu acho que é alguma coisa a se pensar. E, principalmente, a gente pensar de que forma a gente está veiculando as informações referentes à nossa doutrina, que é uma doutrina séria, é uma doutrina que busca pela moral, né? E a gente não pode falhar em relação à espiritualidade. Então, para encerrar, Joana diz o seguinte: aplica bem o tempo que disponhas quando a serviço da mensagem. Não desperdices oportunidade. Elucida alguém quando não o possa fazer a muitos. O importante é a contribuição modesta que seja à obra da libertação espiritual. Então, a gente deve guardar essa mensagem de Joana, que a gente tem que ver bem que eu sou importante, sim, eu preciso divulgar minha doutrina, sim, mas de forma consciente, de forma educativa, sem deixar nenhuma margem de dúvidas em relação ao que se fala, sempre preservando a moral que a doutrina prega. Obrigada, gente. Belas reflexões. Um estudo que nos faz parar realmente para pensar os momentos que a gente está vivendo agora com a modernidade, com a comunicação, e parar também para pensar na nossa vida espiritual, na comunicação que já recebemos há muito, né? Agora nós vamos passar ao momento do passe e temos, se houver alguma informação, deixo para falar depois, tá? Bom, aquele que não desejar receber o passe, basta sinalizar com o dedo.
meus irmãos. Vamos aproveitar essa ambiência, essa tranquilidade e rogar ao nosso Pai Maior que nos envolva com as melhores energias, que esse amor que nos está se envolvendo seja de felicidade, de curas e principalmente de dignidade, Pai. Que todos os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis sejam envolvidos e amparados com o Teu amor. Envolve os irmãos da casa que não puderam estar presentes hoje, trazendo tranquilidade, trazendo amor. E aos nossos irmãos que estão assistindo também sejam envolvidos na mesma plenitude de carinho. Agradecemos pela oportunidade de mais um dia de trabalho, agradecemos pelo Teu amor e agradecemos pela oportunidade que tivemos hoje de estar aqui presentes em Teu nome. Obrigada, Pai. Que seja proporcionado um retorno aos nossos lares, baseados no Teu amor, no Teu carinho, na Tua compreensão. Graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Desejo uma boa noite a todos. E uma última palavra, lembrando que amanhã inicia o estudo presencial, a partir das 18 horas. Boa noite a todos.